em Josué 14, no 12. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam em suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Quando Calebe falou com Josué, dá o que é meu, aquilo que já foi me dado e me prometido há 45 anos atrás. Ele estava com 85 anos. E durante todo este tempo, esteve em combates, sempre combatendo, sempre em guerras e vencendo. E agora, na distribuição das terras, ele diz, agora dá o que é meu. Ele disse, aquilo que foi me prometido, a região montanhosa, está aqui, ó. A região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Ele tinha que subir, né? Escalar a montanha e chegando lá, encarar gigantes, homens muito altos, fortes e que amedrontavam os chamados Enaquins. Pessoas, um povo que amedrontava porque eram grandes, eram fortes, até porque pessoas que se exercitam, né, escalam, são pessoas muito fortes. É só você conversar com um escalador, uma pessoa que pratica esse esporte, são pessoas muito fortes. Porque é um exercício que requer muita força, muito preparo, né? Então, imagine, esse pessoal morava na montanha. E então tinham uma força, porque tinham que ir, voltar. Eram pessoas fortes e grandes, gigantes, diz a Bíblia. E Calebe, após passar uma vida combatendo, chega aos 85 anos, com um espírito tão vivo e tão forte, que é o que ele diz aqui, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. E por que isso? Se você lembrar, lá em Números 14, o Senhor dizendo, o meu servo Calebe tem um outro espírito. E quando uma pessoa não deixa envelhecer o seu espírito, a sua fé, quando uma pessoa permanece focada naquilo que ela quer, ela tem vontade de vencer. Ela quer vencer. Ela não se prende aos obstáculos, mas sim aquilo que ela quer para a vida dela. Ela não enfraquece. Ela não desiste. Compreendeu? O espírito de Calebe não envelheceu. A sua fé não envelheceu. Ele não perdeu motivação. Ele alimentou o seu sonho durante todo esse tempo. Ele continuou combatendo. E agora pede para lutar. Porque ir lá, na montanha, subir a montanha, e ainda combater homens tão fortes e grandes, aos 85 anos. Uma pessoa tem que estar com uma fé e um espírito muito vivo e ter sede de vitória.
E isso acontecia na vida de Caleb. Então, é isso que eu tenho trabalhado para fazer as pessoas entenderem. Quando você tem vontade de vencer, quando você não foca nos obstáculos, não deixa o seu espírito enfraquecer, envelhecer, não permite que as adversidades matem a sua fé, mas fica focado, você sempre vai estar pronto para lutar. Mas muitos têm permitido que o sonho morra. Muitos têm permitido que as adversidades sufoque e mate tudo aquilo que ele um dia desejou e quis tanto. Mas ele chega aos 85 anos, dizendo, dá o que é meu, eu estou tão forte quanto antes, e eu estou pronto para subir a montanha e vencer aqueles gigantes. Tudo que eu tenho que fazer, está aqui, o que ele disse aqui, ó, o Senhor está comigo, sabendo que os Enaquins lá viviam em suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Ele tinha na cabeça dele uma coisa que ele já tinha falado lá, 45 anos atrás. Tão somente o Senhor tem que se agradar de nós. Então, o que você tem que fazer? O Senhor se agradar de você. Mas como Deus pode se agradar de uma pessoa que se entrega aos problemas, que se abate, que desfoca, que permite que as circunstâncias matem a sua fé, os seus sonhos, permite que o espírito envelheça? Ninguém pode agradar, nenhuma pessoa pode agradar a Deus dessa maneira. Caleb tinha um outro espírito. O Senhor Deus falou. E por que esse homem tinha um outro espírito? Porque todas as vezes que ele se deparava com uma adversidade, ele usava a mesma expressão, a fé dele era a mesma. O espírito era o mesmo. Se o Senhor for conosco, nós venceremos. É certo que venceremos. Nós não vemos Caleb falar negativo. Não vemos esse homem se entregar a problemas, desanimar. Não vemos ele agir de forma incrédula. Mas todas as vezes ele reagia de forma muito corajosa, muito determinada. Porque ele tinha um outro espírito. E é por isso que ele chegou aos 85 anos, vitorioso, com vitalidade, com muita sede de viver, com muita vontade de lutar e com força suficiente para escalar a montanha e ainda lutar contra homens poderosos e fortes. Isso tem a ver com o espírito que estava nele, com a fé que ele manifestava. Porque ele era homem, ser humano como eu e você. Foi concebido da mesma maneira, formado da mesma forma. Acontece que a diferença está em manter uma fé viva, focado sempre na vitória, um espírito vivo, sempre, determinado, com muita vontade de vencer. Jamais olhar para uma situação como definida, acabada, mas sempre, em qualquer situação da vida, olhar e dizer, se o Senhor for comigo, é só eu agradá-lo. Eu já venci. Não importa que aos olhos humanos isso pareça impossível. Deus é poderoso para mudar isso e Ele vai mudar no nome de Jesus. Então é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha um outro espírito, que você mantenha o teu espírito vivo, a sua fé viva, que você não olhe para obstáculos, mas que você olhe para o Senhor, que você não tenha medo de problemas, que você continue com vontade de lutar,
pedindo para avançar, com ambição, porque vemos esse homem cheio de ambição. O que o motivava a escalar uma montanha e ainda guerrear contra gigantes? Esse desejo de possuir o que era dele, de viver plenamente tudo aquilo que lhe tinha sido prometido, e ele queria. Então não há obstáculo quando uma pessoa está determinada a ir. Deus quer operar na tua vida, viu? Deus quer realizar os seus sonhos, sim, mas Ele não vai trabalhar sozinho, depende de você. Ele quer prosperar a sua vida, mas Ele espera que você não se canse nas batalhas. Caleb passou a vida guerreando, em batalhas, em campo de guerra. E não estava, não demonstra nenhum cansaço, fadiga, entrega, ao contrário, mostra vigor, motivação, vontade de viver e de conquistar. Ele pede para lutar, porque ele queria mais. Então levanta. Deus te quer lutando. Deus quer que você lute. Deus quer que você tome posse de um espírito vivo e suba, escale a montanha, lute contra gigantes, mas possua o que é teu. Não é para desistir, é para possuir. Não é para se submeter a adversidades, é para reagir. Não é para dizer que não dá. É para fazer como Caleb. Se o Senhor se agradar de mim, se Ele for comigo, eu venço qualquer coisa. E é isso que Deus quer que você entenda. Você precisa de Deus, agradar a Deus, manifestando uma fé viva, mantendo o seu espírito vivo. Deus quer que você lute, que você avance, que você vá. Sim, que você suba a montanha, que você enfrente os gigantes. Porque Ele é com você. Não é que Ele vai ser, não. Ele é com você. Se muita coisa não tem acontecido, não é porque Deus não quer fazer na tua vida, não. É porque você muitas vezes tem se intimidado, se acovardado. E Deus não espera esse espírito em você, não. Ele quer um outro espírito. Um espírito de vitória. No nome de Jesus. Ele pode e Ele vai fazer. Vamos lutar. É pedir para lutar. É hora de subir a montanha. De enfrentar os gigantes. E possuir o que é teu. No nome de Jesus. Pode ir. Deus é com você. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos.